Bom, sejam todos bem-vindos ao módulo sobre zoneamento. Como todos talvez imaginam, o zoneamento ele engloba um temário bastante vasto, é um temário muito amplo, tem muitos temas a serem avaliados. Em função disso, nós organizamos aqui este módulo em 5 aulas principais, que essas aulas elas vão abordar temas diferenciados aí relacionados ao zoneamento. No primeiro momento, nós vamos nos debruçar um pouco sobre as características do novo zoneamento, sobre uma descrição de todas as zonas, entender a classificação dos usos e também compreender um pouco a lógica de aplicação da lei de zoneamento. Depois, numa segunda aula, nós vamos nos debruçar sobre o tema do parcelamento do solo e também questões específicas sobre os parâmetros de ocupação. Em outro momento, na terceira aula, nós vamos analisar o chamado SAPAVEL, que é o Sistema de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres. Isso é muito importante para o regramento dos equipamentos públicos a serem implantados nessas áreas. Por isso que a gente vai se debruçar bastante sobre eles e há uma relação bastante forte sobre zoneamento e bens públicos. Numa quarta aula, vamos avaliar o tema da cota ambiental. Essa é uma inovação trazida pelo novo zoneamento e é necessário, então, a gente entender um pouco como que ela funciona, como que se aplica e fazer alguns destaques aí sobre também os incentivos associados à cota ambiental e também questões relacionadas aí ao licenciamento. E por fim, teremos uma sessão que vai avaliar incentivos e benefícios da nova lei e também condicionantes e sanções. Então, por exemplo, a gente tem um conjunto de incentivos de áreas não computáveis, de benefícios trazidos de regras transitórias e, ao mesmo tempo, uma série de condicionantes que devem ser atendidas, regras, sanções, e tem uma parte de fiscalização importante que a gente vai se debruçar sobre o diagrama que foi elaborado pela Prefeitura. De um modo geral, vocês vão perceber que o material elaborado ele se utiliza da legislação, da Lei 16.402, de decretos que estão relacionados para sua implementação e também nós utilizamos muitos diagramas que estão na publicação Zoneamento Ilustrado, apresentada pela Prefeitura. Isso está no site gestãourbana.prefeitura.sp.gov.br. É um material público e de fácil acesso, e então boa parte dos conteúdos e diagramas se utilizam desse material, que provavelmente seja uma referência para qualquer formulação de questão sobre concurso, por exemplo. Tá? Então, essa é a organização do módulo. Vamos, então, iniciar agora a aula sobre as principais características do novo zoneamento. Bom, primeiro é importante a gente entender o que é o zoneamento. Basicamente, o zoneamento é a disciplina de parcelamento, uso e ocupação do solo. Isso pode constar da lei do plano diretor, mas geralmente está numa lei específica. E é um conjunto de regras de parcelamento, de uso e de ocupação do solo, e dependendo de como essas regras elas são combinadas, é que são definidas zonas para incidência no território. A grande característica do zoneamento é o chamado licenciamento individual, caso a caso, ou seja, cada edificação ela é licenciada por lote, diferente, por exemplo, de alguns projetos urbanos. Quais são as principais características desse novo zoneamento, da Lei 16.402, que foi aprovada em 2016? Primeiro, é uma lei que ela complementa o plano diretor naquilo que se refere ao parcelamento e ocupação do lote. Então, vocês provavelmente já devem ter visto que o plano diretor ele endereçou uma série de diretrizes para a revisão da lei de zoneamento que até então estava em vigor, que era a Lei 13.885 de 2004. Então, o zoneamento ele é um braço operante do plano diretor nessa matéria de parcelamentos e ocupação do solo. Ele concebe um regramento sistêmico, tendo por base as pré-existências, a infraestrutura e, sobretudo, a estratégia de ordenamento territorial do PDE. O que significa isso?
Se vocês olharem a lei anterior, né, a Lei 13.885, eu vou comentar bastante dessa relação das duas leis, nós vamos perceber que a lei anterior organizava parâmetros por subprefeitura, por planos regionais de cada subprefeitura. E essa lei não, ela na verdade trouxe todo um regramento sistêmico, é um conjunto de zonas que ele não varia no território e por isso que a gente atribui essa característica ao zoneamento dele ser sistêmico. Tem inovações importantes como o lote máximo e a cota ambiental, que a gente vai olhar aqui, examinar ao longo do nosso módulo. Institui mecanismos de fomento à mobilidade urbana sustentável, isso é muito importante. Basicamente, nós estamos falando dos preceitos da Lei Federal da Mobilidade Urbana, da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que ela consta de uma lei federal de 2012, e isso nada mais é do que inverter a matriz de mobilidade, deixando o pedestre e o transporte público prevalecer sobre o transporte individual. Quais são as implicações que isso tem numa lei de zoneamento? Basicamente, número de vagas, a gente vai perceber que vai mudar muito a lógica de exigência de número de vagas do estacionamento e também outros mecanismos como o edifício-garagem, como a exigência de vestiários para usuários de bicicleta, a exigência do bicicletário e também a concentração do adensamento perto do transporte público. Essa lei também ela busca universalizar a oferta de serviços públicos na cidade. Existe um regramento, uma forma de tratar a atividade pública diferente da atividade privada. Então, por exemplo, uma creche, uma UBS, ela precisa chegar em todos os lugares da cidade que tem pessoas residindo. Diferentemente de uma escola privada, que ela vai poder buscar locais onde as pessoas estejam, onde ela pode oferecer o serviço. Então a lei tem uma forma diferente de tratar isso, a gente vai perceber também fortemente isso no tema do Sapavel. Essa lei ela simplifica bastante a aplicação do temário relacionado ao zoneamento, tá? E também existe uma consolidação, vamos dizer assim, da legislação relacionada ao parcelamento e ocupação do solo. Ou seja, a gente vai perceber que tem um conjunto de revogações que foram feitas muito importantes para facilitar a aplicação. E por fim, uma lei que ela também define mecanismos de interface com outros instrumentos, por exemplo, a transferência do direito de construir e a outorga onerosa do direito de construir. Essas são interfaces importantes. Bom, o que mudou, né, de forma mais expressiva? Então, a gente percebe que a lei ela revogou 74 dispositivos, ou leis inteiras, ou trechos de lei, né, e ela consolidou uma lei com 180 artigos apenas. Se nós considerarmos a lei de zoneamento anterior, todos os planos regionais, existiam mais de 2.000 artigos no conjunto completo da lei. Então, de fato, houve uma simplificação. O que ocorre na cidade de São Paulo, e talvez em toda a cidade, é que quando você aprova uma nova lei, você tem um regramento convivendo com processos, talvez protocolados em antigas leis, e também imóveis que foram aprovados com ordenamento jurídico de outras leis. Isso sim torna complexo uma reforma no edifício já existente, mas se a gente for analisar puramente a concepção da lei, a gente vê que de fato houve uma grande simplificação. Tem uma questão que essa lei traz, que é a chamada compreensão estratégica do território, e a lei organiza as zonas em 3 grandes grupos, né? O grupo das zonas de transformação, onde se pretende elevadas densidades e também a diversificação de usos. A gente vai ter no outro extremo as zonas de preservação, que elas vão buscar densidades baixas, usos restritos, elas vão buscar a preservação ambiental, a preservação cultural, a preservação da baixa densidade, por exemplo, das zonas exclusivamente residenciais. E no meio termo, a gente tem os territórios de qualificação, que são aqueles lugares em que tem que ter as densidades médias e os usos controlados. Vocês vão perceber ao longo das minhas aulas que todas as referências legais elas estão anotadas aí no nosso lembrete em amarelo, no slide. Então, a gente percebe, por exemplo, que a conceituação, né,
desses territórios, ela está no artigo 6º da Lei Municipal 16.402. E aí a gente tem então o conjunto das zonas. Esse é um mapa completo. A gente percebe que tem zonas que elas vão variando de acordo com o numeral e de acordo com a letra. Então, o numeral, né, 1 e 2, geralmente ele vai fazendo uma transição entre mais restritivas para mais permissivas. Quando a gente tem a letra A, né, então, por exemplo, ZCA é zona centralidade na macrozona de proteção ambiental. A zona centralidade U é na zona centralidade onde está na macrozona de estruturação e qualificação urbana e assim por diante. Então, ZEU e ZEU-A, ZEU-P e ZEU-A, na mesma lógica, ZECOR, né, e ZECOR-A, ZER e ZER-A e assim por diante. Tá? Então, algumas zonas elas têm uma ocorrência desvinculada das macrozonas, como é o caso das EIs, mas as zonas, de um modo geral, elas estão nessa concepção. Tudo que está na macrozona de estruturação e qualificação urbana são zonas urbanas, e aquilo que tem o A está na macrozona de proteção ambiental. Então a gente vai ter uma variação bastante expressiva dos parâmetros de ocupação, por exemplo. Passamos agora para uma descrição das zonas. Eu não vou fazer uma descrição básica de cada zona, mas eu vou fazer destaques que eu acho mais importantes de cada uma. Então, cada um pode olhar a lei de zoneamento, olhar o mapa, ver as zonas. Eu queria fazer destaques sobre as zonas. Tá? O primeiro destaque vão para as zonas ZEU, ZEU-A, ZEU-P e ZEU-PA. Qual é o principal destaque, então, da ZEU? É que ela incorpora os conceitos, os regramentos e incentivos dos eixos que estão no plano diretor e com diferenças, tá? Então, por exemplo, vocês vão perceber que a ZEU, os eixos do plano diretor têm uma modulação de regras de tamanho de lote de 0 a 5 mil metros, de 5 mil a 40 mil metros. E o zoneamento mudou isso com outros conceitos de lote máximo e de faixas de área de terreno para incidência de regras. Isso foi uma mudança que aconteceu. Mas se a gente for olhar o coeficiente de aproveitamento, a abrangência da zona, a taxa de ocupação, os recuos, a lógica da fachada ativa, a lógica da fruição pública, é basicamente a mesma que está no plano diretor. E também tem, como está destacado aí, diferenças. A gente vai perceber que pode existir uma ZEU e sobre essa ZEU uma ZPEC. Isso pode acontecer porque a ZPEC ela não reúne todos os parâmetros de parcelamentos e ocupação do solo suficientes por licenciamento. A ZPEC ela sempre convive com outra zona. Outra característica é que o zoneamento ele modulou o valor da cota-parte máxima de terreno por unidade, conforme a macrozona. Então, isso só acontece de fato para essas zonas, sendo o valor de 20 para a área urbana e 40 para a área da macrozona de proteção ambiental. E também mantém a lógica do acionamento do CA4 nos eixos previstos. Se nós analisarmos o que é o artigo 83 do plano diretor, ele visa, na verdade, uma lógica de 3 requisitos básicos para que a gente atinja o CA4 nos eixos previstos. Então, por exemplo, um trecho que tenha uma linha de metrô planejada não implantada. Quando que poderemos acionar o CA4? Quando tivermos a ordem de serviço emitida para a execução da obra, a licença ambiental expedida e um decreto do chefe do executivo autorizando de fato a utilização do CA4. Isso são coisas importantes aí da ZEU. Esse é o mapa, um mapa que ele está na lei municipal e a gente consegue ver aí a incidência de todas as zonas ZEU, adicionalmente a ZEM, que eu vou explicar daqui a pouco, mas a gente já consegue visualizar que elas incidem associadas à rede de transporte. Então, falando agora da ZEM, a Zona de Estruturação Metropolitana, né, existente prevista, ela introduz o conceito e uma lógica dos eixos no território da MEM para aquelas situações em que não forem enviados os projetos de lei dos arcos e dos setores nos prazos estipulados no plano diretor.
Então, quando vocês olharem o plano diretor, vocês vão perceber que era para ter sido enviado bairros do Tamanduateí em 2015, Arco Tietê 2016, Arco Jurubatuba 2017 e Arco Pinheiros 2018. Caso não fossem enviados esses projetos de lei, aí sim incidiria uma regra de eixo sobre a território daquele setor específico que deveria existir o projeto da macroárea de estruturação metropolitana. A MEM, o que ela faz? Ao invés de deixar incidir de forma homogênea esse regulamento de eixo, ela concentra em alguns territórios. A gente vai olhar um exemplo aqui na próxima imagem. Então, a gente tem aqui basicamente o território do Arco Tietê. A gente vai perceber que tem, por exemplo, o eixo aqui do chamado Apoio Norte, justamente onde está ocorrendo a zona de estruturação metropolitana, ou seja, prevista. Ou seja, se tiver que acionar algum lugar, o CA4, ele poderá ser nesse trecho se forem iniciadas as obras, atenderem aqueles requisitos que eu comentei anteriormente. E por outro lado, a gente tem aqui embaixo, né, também um certo eixo de abrangência da ZEM, que ele já teria um acionamento imediato do CA4, que são territórios ao longo da linha de trem, excluindo o território da Operação Urbana Água Branca e também algumas EIs, como a gente pode perceber aqui nesse trecho que eu acabei de destacar. Então, a ZEM ela tem essa finalidade e tem uma questão, talvez até crítica, que a gente enfrente hoje no município, que é o seguinte: como o projeto do Arco Tietê foi encaminhado à Câmara, mas ele foi retirado, hoje paira uma dúvida no município de um modo geral, se pode ou não acionar as regras de eixo nesse território, né? Então, de fato, essa é uma questão bastante específica, nova, que estamos enfrentando agora no município. Eu acho difícil, por exemplo, um tema desse ser abordado, mas é importante a gente entender a lógica. A lógica é adensar quando tiver a infraestrutura de transporte implementada, ou, por exemplo, nesse território da macroárea de estruturação metropolitana, evitar que a gente pulverize ou distribua o adensamento de forma generalizada nesse território. Outra questão específica, né, indo na sequência das zonas que estão na lei, a gente tem a zona mista de interesse social e a zona centralidade em ZEIs. A ideia dessas zonas é fomentar o uso não residencial nas zonas, nas EIs 1, tá? Não em todas as EIs, só nas EIs 1, porque são as EIs que ainda precisam ter um processo de urbanização. E aí tem duas coisas: aquelas EIs 1 que já passaram por um processo de urbanização, já tem uma titulação, já tem a urbanização, já tem a edificação, essas EIs passaram a ser zona mista de interesse social. Basicamente, fomentar o uso não residencial. Caso se pretenda o uso residencial, este só poderá ser habitação de interesse social. Essa é a lógica que está colocada para as EMIs. No caso das ECZs, são apenas os lotes lindeiros a determinadas vias que estão demarcadas como zona centralidade e ZEIs. A gente pode observar aqui o mapa. Na legenda a gente observa que existe algumas dessas zonas, e a gente pode ver então que predomina na área leste da cidade, né? Opa, desculpa, vou voltar aqui. Predomina na área leste da cidade as ZEMIs, que são essas zonas mistas, também variando entre A e U, conforme eu falei no início aqui da nossa aula. E a gente tem uns grupos de ZCZs aqui ao norte, também aqui ao sul, né, que são lugares onde se identificou ser possível a aplicação dessas zonas, tá? Então a ideia é fomentar o uso não residencial nas EIs 1. ZECOR. ZECOR é a chamada Zona Corredor em ZER. Ela tem como objetivo proporcionar uma transição da zona exclusivamente residencial
para outras zonas. Essa é uma transição que ela não é uma transição volumétrica. Eu não mudo o volume construído, eu mudo a função. Então eu só posso alterar o uso, os parâmetros de ocupação são exatamente os mesmos da zero. Alguns destaques. Eu acho que o primeiro ponto é observar a limitação de usos que existe na ZECOR, que são as notas F e G que estão no quadro 4 de permissão de uso, né? O segundo ponto é lembrar que não pode ocorrer o remembramento de lotes da ZECOR com outros lotes de qualquer outra zona. Tá? Eu posso remembrar lote de ZECOR com ZECOR, mas não posso remembrar lote de ZER com ZECOR, por exemplo, ou de ZER ou de ZECOR com ZEU. E a ZECOR ela deve incidir no lote lindeiro a ZER e também nos lotes ela pode incidir nos lotes do outro lado da via, como está nessa ilustração. Tá? Então a gente percebe aqui que a lógica da ZECOR seria proteger a ZER nesse trecho aqui, né? Então ela tem uma função de proteção da ZER nesse sentido, e ao mesmo tempo eu posso ter a ZECOR localizada aqui, né, com uma transição da ZEU, para aumentar essa faixa de transição da alta densidade, né, para a baixa densidade. Então esse é um pouco o objetivo da ZECOR. Né? E a ZECOR 1, 2 e 3 elas vão se diferenciar uma da outra em função da permissão de uso. Isso a gente pode observar no quadro 4 da Lei de Zoneamento. Questão das EIs, vocês acho que já tiveram a oportunidade de ver isso em outras aulas. O que nós temos aqui é o seguinte: o zoneamento ele incorpora plenamente as regras do PDE, tem modificações em perímetros de ZEIs que foram feitas, mas foram muito pontuais. E eu acho que uma coisa importante que a lei traz é a não incidência da obrigatoriedade de destinação de área construída para HIS em imóveis destinados para serviços da administração pública, como, por exemplo, a sede de uma subprefeitura, e também os serviços públicos de abastecimento, os chamados mercados. Né? Indo agora para a ZDE, que é a Zona de Desenvolvimento Econômico, eu acho que eu queria destacar aqui quais são as diferenças entre ZDE 1 e ZDE 2, porque às vezes a gente talvez não fique muito claro. Então a gente tem diferenças na taxa de ocupação, como vocês estão podendo ver. A ZDE 1 é uma forma de ter o desenvolvimento econômico fora de uma planta industrial, por isso que a taxa de ocupação é maior, né? Por isso que eu não preciso mais ter recuo. E observem aí na questão das dimensões mínimas e máximas de lote. Enquanto a ZDE, eu posso ter um lote máximo de 1.000 metros quadrados, né, na ZDE 2 eu vou ter que ter uma área máxima de 20.000. E um destaque importante é que na ZDE 1 é permitido o R2V, que é o edifício de apartamentos. Enquanto na ZDE 2 é permitido o IND 2, coisa que não é permitido na ZDE 1. Então, vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender melhor. O que seria uma ZDE 2? ZDE 2, então, vai ser, por exemplo, essa área aqui perto da Rua da Balsa, né, na Marginal Tietê. É uma atividade industrial, basicamente, mas que a gente quer fomentar atividades mais alinhadas à nova economia ou a um tipo de maior valor agregado na produção industrial. E a gente vai ter uma ZDE 1, por exemplo, que é aqui no Bom Retiro, e a gente também vai ter alguma coisa lá no Brás, que é justamente você permitir que exista indústria têxtil, por exemplo, convivendo com moradia. Isso é viável. Então, o objetivo da ZDE 1 foi assegurar que essas atividades existam, permaneçam onde estão, não precisem sair por conta de um desenvolvimento imobiliário. Né? Esse foi o objetivo da ZDE 1, dela ter essas características, né, de permitir atividade econômica com uma concepção mais densa e não numa planta industrial, enquanto a ZDE 2 ela precisa estar numa planta industrial. ZPI 1 e ZPI 2, a diferença é muito sutil, né? São zonas realmente industriais, em que em ambas é permitido o IND 2, que é o uso industrial. Um destaque que eu daria é para o fato, vocês vão perceber que a ZPI 2 ela tem uma lógica mais
sustentável, vamos dizer, ou ela pode conviver melhor com a sustentabilidade ambiental. Vamos dar uma olhada aqui no mapa para exemplificar. Então a gente tem aqui no comecinho aqui da Fernão Dias e da Dutra, a gente vai ter, né, algumas ZPIs 1, enquanto aqui já ao norte, né, ao longo, né, dessas estradas, a gente vai ter a ZPI 2. Né? Ou seja, a gente percebe que a ZPI 2 foi demarcada até de uma maneira para evitar que elas tenham uma abrangência muito grande, né? Elas estão muito ao longo das estradas e elas têm uma taxa de ocupação menor, justamente para evitar que a planta industrial seja muito extensa e muito grande. Essa é então um pouco a diferença das dois tipos de ZPI. Zona de ocupação especial, a ZOI. Ela é uma zona que ela passou a ter um tratamento diferenciado nessa lei por conta justamente do fato dela incidir não somente em lugares que requerem um regramento específico, né? Por isso que a nova lei de zoneamento ela colocou alguns parâmetros gerais, como o coeficiente de aproveitamento para macroárea e a taxa de permeabilidade e pontuação mínima de cota ambiental por perímetro de qualificação ambiental, tá? Para a ZOI, e cada uma tem que ter um projeto de intervenção urbana, um PIU, e até que esse PIU seja regulamentado, os parâmetros devem ser definidos pela CTLU. Vou dar um exemplo para vocês. Na última reunião da CTLU, foi analisado um processo que a própria prefeitura submeteu para fazer a fiscalização de uma garagem de ônibus que ela está instalada numa ZOI, e para fazer essa fiscalização era necessário saber se o uso era permitido ou não, tá? Então, e tem várias outras situações em que a CTLU analisa a incidência define regras para a ZOI até que se tenha um projeto de intervenção urbana. Esse aqui é um mapa da ZOI no município, tá? A gente observa que são algumas manchas aí distribuídas e exemplificando alguns tipos de ZOI. A gente tem esse primeiro tipo de ZOI que é, por exemplo, o aeroporto de Congonhas. Ou seja, é um equipamento que vai permanecer, ele precisa ter um regramento específico, não adianta definir previamente um recuo, uma taxa de ocupação, alguma coisa desse tipo. Então, eu preciso ter um regramento específico para esse perímetro de ZOI. Do mesmo modo, por exemplo, todas as arenas, os estádios da cidade estão demarcados como ZOI. Aqui a gente tem um exemplo, o estádio do Morumbi, e que é importante a gente também definir regras específicas que vão ser diferentes, por exemplo, para a Arena Corinthians, para a Arena Palmeiras, para o Juventus, para a Portuguesa, para o Canindé, enfim, para várias outras arenas da cidade. A gente tem, por exemplo, o CEAGESP, ele está definido como uma ZOI, justamente porque se ele permanecer precisa de regulamentos específicos, se ele for deslocado precisa também de um projeto de intervenção urbana para definição do novo uso desse lugar, né? E a gente tem, por exemplo, um destaque para a ZOI, ali uma ZOI demarcada na área de Perus, que foi o primeiro projeto de intervenção urbana elaborado por uma ZOI, que consta aí do decreto 57569 de 2016, que é o chamado PIU-NESP, Projeto de Intervenção Urbana do Novo Entreposto de São Paulo. Tá? Então eu sugiro, se alguém tiver curiosidade, analisar esse material e vai ver como que foram definidas as regras, né, de parcelamento, uso e ocupação do solo para esse território específico, que seria um modelo ou uma espécie de PIU para a ZOI. Aqui, então, é uma imagem dessa área onde incide o PIU-NESP, que tem uma mescla de Zepan, fica lá na porção extremo norte do município. Nós temos aí alguns comentários a fazer sobre algumas outras zonas, mas eu prefiro deixar isso para a gente abordar numa próxima aula, para a gente poder dividir um pouco o nosso tempo.
Então, a gente se encontra daqui a pouco, continuando aí com a análise sobre a Zé. Até já!